Abra, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse 2, versículo 2. Apenas esse versículo nós iremos ler. Amém? Realmente o calor está grande hoje, né? Mas o calor espiritual está maior do que o calor físico, né? Diz assim, ó: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Olha mais o 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Esses dois versículos é a base de tudo que queremos pregar nessa noite. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade, meu Pai, de poder estar mais uma vez reunido com o teu povo, os irmãos que estão aqui de forma presencial e aqueles que não estão de forma presencial, mas estão unidos, ó Pai, virtualmente, pela internet. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai, seja uma noite de bênção, de salvação, de cura, de edificação, ó Deus. Manifeste o teu favor, a tua glória, a tua graça, e nesta noite faça notória a tua presença. Eu te suplico a tua bênção, o teu favor, a tua unção, a tua misericórdia. Manifeste o teu favor, eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu peço, amados, que se assentem. Antes da gente entrar na mensagem de forma maior, eu já quero agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco, que já deram o seu like e que já compartilharam essa mensagem. Eu peço que os amados orem para que tudo corra bem, porque realmente o inimigo tem uma fúria muito grande contra a pregação da palavra. Informo que no final do nosso culto estaremos orando por aqueles que estão enfermos, com problemas, e eu convido a você a participar dessa oração no final, em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer essa introdução desse tema. Iremos trafegar basicamente nesses 3 pilares, que o tema é por que pregar contra os falsos profetas, porque alguns não querem pregar, e só percebemos o mal que fazem os falsos profetas quando sofremos as consequências. Talvez alguém pense que o maior inimigo da igreja seja o anticristo, ou seja, os maus políticos, mas na verdade o maior inimigo da igreja são os falsos profetas, e a gente nem se dá conta disso. Por que são os falsos profetas? Porque eles fazem o povo errar. Em Isaías 5,13 está escrito que o meu povo foi levado preso porque lhe faltou conhecimento. Se observarmos a palavra de Deus, iremos ler algumas referências que falam quanto a isso. 2 de Coríntios, capítulo 11, e o versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Agora,
Primeira de, Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, e o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Agora, a primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4, o versículo 1. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Então, antes da gente entrar de uma forma mais profunda no estudo, na mensagem, eu gostaria de refletir, primeiramente, por que temos que pregar contra os falsos profetas. Primeiramente, é porque a Bíblia fala deles, e tudo que está na Bíblia é para ser pregado. Segundo, porque esse tempo dos últimos dias, nós estamos vivendo agora. E terceiro, pelo malefício que ele traz ao rebanho. Quarto, porque isto foi profetizado e vaticinado pelo apóstolo Paulo. Ele disse que aconteceria isso, que depois que ele morresse, entrariam no meio de nós os falsos profetas. Por que eles se proliferam tanto? Porque todos eles, o que mais eles conseguem no meio da igreja é auferir lucros enormes. Muito lucro. Então, um dos problemas maiores é esse, o mal que eles nos fazem. Então, pregar contra os falsos profetas não é porque achamos bonitinho, porque quando você prega contra os falsos profetas, você sempre arruma problema. Então eu gostaria de refletir com os amados no livro de Jeremias, no capítulo 7. Livro de Jeremias, o capítulo 7. Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram na pele o problema que é. Então algumas pessoas não gostam que se fala contra os falsos profetas, porque hoje nós vivemos uma época que a política da boa vizinhança compreende dizer que tudo está bem, mesmo que esteja mal. Hoje é contextual que você não se posicione contra nada, nem contra falsos políticos, nem contra o seu colega. Vivemos numa época do liberalismo, do extremo liberalismo. E ser social hoje é concordar com tudo. Nunca discordar. Veja bem, eu não estou falando de sermos arrogantes, de sermos malcriados. Mas hoje, quando você comenta algo contra qualquer coisa, de uma forma geral, você não é uma pessoa social. Aqui Jeremias faz algo que nos dias de hoje seria muito cruel. E lá na época dele, foi cruel o que ele fez. E hoje, o que viveu Jeremias naquela época, lembrando que a Bíblia fala que a lei é uma alegoria para o tempo presente, ok? Sombras do nosso tempo. Tudo que Jeremias viveu naquela época é na íntegra o que nós vivemos hoje. Jeremias 7, o título aqui diz: promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A gente não vai ler todo, mas vamos dar uma olhadinha o que Jeremias fala aqui.
A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra, e dizei: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor é este. Mas deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, não oprimides o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses, para o vosso próprio mal, eu vos faria habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que confiai em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Agora, pula um pouquinho, ainda nesse mesmo capítulo, observe o que fala o versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor, e puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Puseram abominação na casa que se chama pelo meu nome. Então observe como deve ter sido complicado para Jeremias parar na porta da igreja e falar tudo isso. E por que era tão difícil? Além dele estar chamando a atenção, havia o falso profeta Ananias, que profetizava que tudo iria dar certo. Jeremias 23, por favor. Versículo 9: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou um homem embriagado como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade, porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos dos desertos se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até a minha casa cheia a maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será com lugares escorregadios, na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque darei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultério e andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, falando da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, só até aqui. Aqui Jeremias estava num problema sério, porque ele profetizava que viria o juízo, mas o falso profeta profetizava que estava tudo bem, que o templo estava lá, os sacerdotes estavam oferecendo, que estava tudo bem, como é agora. A maioria dos pregadores agora dizem que está tudo bem. E se você quiser ser uma pessoa social, contextual, você tem que dizer que está tudo bem, enquanto o prédio está pegando fogo. Imagina, o prédio está pegando fogo e você fica: não, fica tranquilo, o navio está afundando, a água já está subindo, e estão dizendo que está tudo bem. Agora, por que temos que pregar dessa maneira? Porque Jeremias falou isso para o povo, e o povo não quis ouvir. Agora, lá no 39, você vai ver dizendo, é praticamente o final da história: Nabucodonosor, o título diz: Nabucodonosor toma Jerusalém e livra a
o versículo 6. E o rei de Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista, também matou o rei de Babilônia, a todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos de Zedequias e o atou em 2 cadeias de bronze para levá-lo para Babilônia. Quem era esse Zedequias? O rei. Esse rei que está sendo levado cativo, com os olhos arrancados, é o mesmo rei que persegue Jeremias, que aceita as palavras do falso profeta Ananias. Então, por que as pessoas não querem pregar contra a apostasia, contra os falsos profetas? Pelo mesmo motivo que Jeremias. Se você ler o capítulo de Jeremias, você vai ver, ele prega na porta do templo, ele é jogado no calabouço. Eles pegam o rolo da profecia e queima. Ele é jogado numa cisterna cheia de lama. Ele foi humilhado. E a coisa se torna tão séria que ele chora e ele reclama com o Senhor. Então muitas pessoas não querem pregar contra o erro. Ele vai dizer desta forma: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contenda. Ele reclama com o Senhor. Ele reclama: Senhor, tu me fez um homem de rixas. Não é nada confortável, não é bonitinho pregar contra o pecado. Por isso muitos não querem hoje. Todo mundo quer ser agradável. Hoje, a pegada hoje é pregar o evangelho e dizer: Jesus te ama. Bom, agora, vamos observar. Quando começa a nova aliança, João Batista, que foi o precursor de Jesus, ele começa a pregar dizendo o quê, igreja? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele começa a pregar, ele diz o quê? Arrependei-vos. O apóstolo Pedro, naquele dia que se converte 5.000 homens, ele prega, ele diz o quê? Arrependei-vos. Paulo, ele chega lá no Areópago, e ele foi bastante educado, para entrar na mensagem. Ele diz: eu queria falar daquele altar que está escrito, ao Deus desconhecido. Mas logo depois ele fala o que ali no texto? No Areópago, quando Paulo prega no Areópago, isso está em Atos dos Apóstolos, ele fala também: arrependei-vos. O que compreende arrependei-vos? Meu amigo, tu está fazendo tudo errado. Tu está pecando. Então hoje em dia o evangelho é apresentado como se as pessoas fossem clientes. Olha, Jesus te ama. Venha receber a casa própria. Venha se tornar um vencedor. Quando a chamada para a pessoa é para se arrepender. Porque o problema nosso maior não é se temos ou não um carro, ou uma casa, ou esposa, ou filhos, ou saúde ou não. O problema todo nosso é o pecado que divide a gente de Deus e que nos levará para o inferno se não nos convertermos. Só que essa mensagem não é agradável, porque as pessoas que estão sofrendo, ela pensa: eu não tenho paz porque eu não tenho uma BMW. Eu não sou feliz porque eu não casei ainda com uma pessoa maravilhosa. A mente da pessoa que não conhece Jesus, ela pensa dessa maneira: eu não sou feliz porque eu ainda não virei o mega empresário. Só que isso é mentira. Então, o que diz? Cura a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, quando não há paz. Então hoje nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem pregar contra o pecado, porque não é agradável. E todas as vezes que ele fala, no capítulo 7, ele fala: melhorai os vossos caminhos. No capítulo 18 ele fala: melhorai os vossos caminhos. E no capítulo 26 diz: melhorai os vossos caminhos. Capítulo 7, versículo 3, ele fala: melhorai os vossos caminhos. Capítulo 18, versículo 11, ele diz: melhorai os vossos caminhos. Capítulo 26, versículo 13, ele diz: melhorai os vossos caminhos. Só que as pessoas não querem ouvir isso. Eles querem dizer que agora é só vitória, é mais agradável.
O melhor de Deus na tua vida está por vir. Não. O melhor de Deus na nossa vida já aconteceu quando Ele morre na cruz do Calvário e paga a nossa culpa. Agora, a nossa parte é o quê? Reconhecer que somos pecadores. Então, muitas pessoas não querem pregar contra a apostasia, contra os falsos profetas, porque isso não é nem agradável e arruma muitos problemas. Então hoje se cumpre aquela mesma coisa que Jesus fala quando ele chega em Jerusalém e ele chora em Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os pintos seus, e tu não quiseste. Vem a hora que a vossa casa ficará deserta. Então, nós temos que pregar contra os falsos profetas. Porque, se não fizermos, almas estarão morrendo e a culpa será nossa. Mas muitas das vezes não queremos, porque não é nada fácil. Todos os homens de Deus, Estevão foi apedrejado. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele prega contra o sistema. Hoje, qualquer pessoa que pregar contra... Porque hoje o evangelho que permeia a cristandade, obrigado, não é o da Bíblia. E quando você deve pregar para ele que esse evangelho que estão pregando não é o da Bíblia, tu arruma um problema. Observe na pregação de Estevão, em Atos dos Apóstolos, que o que mais trouxe ira nas pessoas é que ele falou o quê? Que o templo não era o físico, que o templo somos nós. Hoje nós estamos aonde? Na igreja. Por que nós estamos na igreja nesse momento? É por causa do prédio? Não. Se nós estivéssemos reunidos lá na praça, nós estaríamos na igreja. Se nós estivéssemos no navio, estaríamos na igreja. Então hoje, se você pregar que isso aqui não é o templo, que isso aqui é só um espaço, tu arruma problema. Porque hoje, o que está fazendo muita gente ficar rica é dizer: vamos construir o templo. E toma de dinheiro do povo. Dá uma clicadinha no YouTube aí, no Google, e procura aí, igrejas à venda. Se faz igreja com dinheiro do povo, onde já se viu vender igreja? Então hoje, quando você fala que o templo não é isso aqui, você arruma um problema. Então muitos não querem pregar a verdade. Eu estou falando uma entre outras coisas mais. Muitos não querem pregar porque ele cria problema nas pessoas. Mas observe no contexto atual. Quantos falsos profetas têm se levantado? E como é que a gente prova que alguém é falso profeta? A Bíblia fala: quando alguém profetizar e não acontecer, é um falso profeta. Irmãos, se Deus falar que vai acontecer, chove canivete, cai barreira, mas acontece. Nada impede. Então hoje, eu estava assistindo, eu confesso que eu tive vontade de chorar. Mandaram para mim um vídeo, e agora que nós entraremos profundamente no que temos para falar hoje, o meu povo foi levado preso porque lhe faltou conhecimento. Eu já sabia que daquele povo que estava lá em Brasília, tinha muito crente no meio e até pastores. O galpão, onde aquele povo foi levado preso, que estava lá depredando
o patrimônio público, tinha tanto crente que eles estavam cantando dentro do galpão. Só que eles cantavam um louvor. Mas o que eu ouvia naquela hora na minha mente é: chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Eles estavam presos ali, sabe por quê? Deram ouvidos aos falsos profetas. Não dá para contar a quantidade de profetas que disseram sim, que Bolsonaro ia ser eleito. E aí, Deus falou? Irmãos, será que você pode ter noção do sofrimento que aquele povo passou lá preso? Ouvi dizer que ficaram horas e horas sem comida, sem água e sem banheiro. Tu tem noção da quantidade de empresários que faliram, que vão... Eu ouvi dizer que estima-se de penas de 30 anos de cadeia para quem depredou, e é um crime. E por que eles chegaram a esse ponto? Porque falsos profetas, preocupados em oferir lucros, disseram que Bolsonaro era ungido de Deus. Disseram. Teve gente que ungiu o Bolsonaro, a rei, a presidente. E o povo acreditou nisso. O povo aceitou isso. Então, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Porque Deus não dá a sua glória a outrem. Então, nós temos que pregar contra os falsos profetas, porque olha o prejuízo. Amados, nós só percebemos o sofrimento que nos aguarda quando damos ouvidos aos falsos profetas, quando por causa de ouvir falsos profetas, o nosso casamento é destruído. Só sabe a dor do casamento destruído quem passa por ela. E por causa de falsos profetas, casamento tem sido destruído. Houve casamentos que se destruíram porque a esposa ou o marido queria ir lá para frente de Brasília e abandonou o lar. Agora, como vai ficar pais, mães presos lá na cadeia e os filhos em casa? Os pastores que incentivaram vão pagar o alimento para a família deles? E por que eles creram assim? O meu povo foi levado preso porque lhe faltou conhecimento. E a pergunta é: tem como não pregar contra os falsos profetas enquanto o povo está sendo levado preso, destruído, sofrido? Tem como? Não, irmãos, não. É agradável? Claro que não, irmão. Se você pensa que eu acho bonitinho, agradável para mim pregar essa mensagem, não, irmãos. Se eu fosse eu pregar a mensagem que eu queria, você pode ter certeza que eu não estaria pregando isso que eu estou falando isso aqui. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Há pessoas que, há clientes, meus clientes, eu sou um homem público, há clientes meus que são meus clientes só até ouvir uma pregação minha no Facebook ou no YouTube. Me abandonam. E você acha que eu estou preocupado com isso? Não, irmãos. Não estou preocupado com isso. A minha preocupação é fazer a vontade de Deus. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. A mentira é mais agradável. A mentira alegra. Só que alegra um momento. Então, eles achavam que Deus estava aprovando aquilo tudo. A certeza que Bolsonaro ia ganhar era tão grande que eles descansaram. Quantos vídeos de crente chorando porque o Bolsonaro não ganhou?
E a prova que no coração dele a esperança era Bolsonaro, que eles foram lá para a porta do quartel gritar: Forças Armadas, salvem a gente. Talvez aquele povo que estava lá nunca passou uma vigília de oração, nunca tiveram coragem de ir para um retiro espiritual para buscar o Senhor, mas lá eles foram viver. Eu não estou dizendo, amados, que nós como cristãos não devemos exercer o nosso direito de cidadania, procurar votar em candidatos que são homens honrados. Agora, uma coisa é votar com sabedoria em candidatos honrados, outra coisa é confundir, é achar que a política seja a nossa arma. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Percebe? Não estou dizendo aqui que você vai ver um crente alienado, que eu não quero saber de... Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Sim, você tem que pesquisar o candidato, votar com sabedoria. Só que o que fizeram no Brasil foi fazer com que o povo... Teve gente dizendo que a Bíblia profetizava de Bolsonaro, irmãos, porque tem Jair na Bíblia. Olha o nível de idolatria. Então, não tem nada de errado em você escolher bem, mas o que fizeram... Agora, a pergunta é, por que os líderes levaram o povo a idolatrar o Bolsonaro? Não sabem? Clica aí no Google, dá uma procuradinha, quanto as megas igrejas devem à União, isso, ao governo federal. A preocupação de querer o Bolsonaro no poder não era com a igreja não ser perseguida, não, é em garantir o seu bolso. Pastores que têm empresas e devem ao governo federal. E olha que a igreja não é tributada, irmão, a igreja não é tributada, mas se você coloca uma empresa na tua igreja, é uma empresa, é comércio, mas mesmo assim, eles devem. Olha que nível. Muita gente não sabe. E quantos foram para a porta dos quartéis, irmão? E quantos agora estão lá dentro da cadeia, lembrando e pensando, por que Deus me permitiu? Estão igual quando o povo de Israel foi tomar aí e não sabia que Acã tinha trazido algo para dentro da tenda, que era de maldição, o anátema, e eles foram para a guerra e levaram, não precisa levar muita gente não, aí uma cidadezinha pequenininha, nem precisa, entre Cabacedo, chegaram lá, perderam a guerra. Por que perdemos a guerra? Porque havia anátema. Então, o meu povo está sendo destruído, levado cativo, sendo preso, porque há maldição dentro da igreja. E que tipo de maldição? Idolatria? Adultério? Sensualidade? Comércio? Política dentro do templo? Só que falar isso não é agradável, as pessoas não querem ouvir isso, elas querem dizer que está tudo bem, enquanto a casa está pegando fogo. Mas sempre é assim, ninguém quer ser a voz da advertência, todos querem seguir a maioria, é o tal do efeito manada, comportamento de manada. A maioria dos profetas dizia que o Bolsonaro ia ganhar, o que eles faziam? Se você um vídeo de profecia de Bolsonaro ia vencer, e você vai ficar horas e horas ouvindo. E hoje, quando você prega contra a apostasia, contra os falsos profetas, você é uma minoria. E as pessoas não querem ser uma minoria, querem ser contextualizada. Mas e agora? Quem estava certo? Quem profetizou que haveria bênção? Que Bolsonaro ia ganhar? A história é a mesma história de Micaías. Quase 400 profetas diziam que Acabe ia à guerra e ia vencer. Só Micaías falou que não. E Acabe morre. Mas eles estavam acreditando nos falsos profetas. Então, um dos motivos que nós temos que pregar contra a apostasia, que quem sabe
Você não poderia ter ido lá para frente de Brasília e agora estivesse lá preso e a sua família passando necessidade? Irmão, você não tem noção das sanções comerciais. Empresários estão falidos, porque a justiça multou, bloqueou, não teve salvação, irmãos. Mas por quê? Por que Deus permitiu isso tudo? Porque Deus mandou a pandemia, permitiu, e o povo não acorda. A casa de Deus se tornou lugar de entretenimento. O culto é para as pessoas. Eu não gostei do culto, o culto não estava bom. Esse pastor, ele é muito amargo. Irmão, como vão dizer que vamos falar de palavras doces, se o cenário da igreja não é favorável? Nunca se ouviu falar no meio da igreja de um crente se suicidar? Dá uma clicada no YouTube e coloca assim, pastores que se suicidaram, e você vai ver a tira de casos que acontecem. Como eu posso dizer que está tudo bem quando não está? Por que Deus permitiu que acontecesse isso tudo? Porque Deus não estava no negócio, irmão. Ele queria conserto e o povo não quis. Por que a igreja do passado era vencedora e a igreja de hoje é derrotada? Por que a igreja do passado era um exemplo? A igreja tinha o respeito da sociedade e agora não tem. Por quê? Colocaram o carnaval em cima do púlpito, sensualidade, política, heresias. E alguém prega contra isso e não querem ouvir. Eles falam, por que eu tenho que acreditar em você, pastor? A maioria dos pastores está dizendo que está tudo bem. Está tudo bem? Então vou dizer para você uma coisa, se a igreja do Brasil não se consertar, o que está pior, não tenha dúvida que vai piorar. Não tem problema que você vai ouvir dizer que eu estou falando da carne, não tem problema. Quando piorar, você vai lembrar de mim. As pessoas estão seguindo a maioria. Então vamos olhar a maioria. Micaías profetiza que Acabe ia morrer e ele morre. A maioria falava que não. Jeremias profetiza que Israel seria levado cativo. E acontece. Agora, por que as pessoas querem seguir a maioria? Porque isso é da nossa carne, fazer o que todo mundo faz. Só que o evangelho, grave isso na tua cabeça, escreva, o evangelho, ele é radical. O evangelho não é aquela coisa assim, dá para pregar metade do evangelho, dá para fazer um milkshake, não dá. O evangelho, ele é incapaz de se misturar com qualquer coisa. O evangelho não se adapta a nada. E quando tentam fazer isso, isso é uma heresia e traz sofrimento. E um dos problemas maiores é que o povo segue a maioria. Agora, observe bem, foram 12 espias espiar a terra. Os 10 falaram que a terra era ruim, só 2. Aí, quem estava com a razão? A minoria. Noé prega mais de 100 anos. Ninguém quis acreditar, só a família dele. Quem é que estava certo? Só a minoria. Jesus pregava. O povo ia atrás dele por causa da comida, por causa da cura. Mas observe, no Monte da Transfiguração, a maioria não estava lá. Só Pedro, Tiago e João. Novamente a minoria. Gideão vai fazer a guerra. A maioria queria ir. Ele leva só quantos? 300. A minoria. Se você quer evangelho, se você quer entender o evangelho, siga a minoria. Se a maioria está dizendo que agora não é mais pecado beber, fumar, não é pecado adulterar, não é pecado de fazer isso ou aquilo, então você sabe quem é que está errado, né? É a maioria. Agora,
Jesus faz milagres maravilhosos, ok? Mas observe, ele morre, ressuscita, foi visto por cerca de 400 irmãos, ou 500, uma coisa assim. Olha quantos tinha no Pentecostes, só 120. Cadê a maioria? Não estava lá? Agora, observa o que aqueles 120, cheios do Espírito Santo, fizeram em Jerusalém. Incendiaram. Eles diziam, chegaram aqui, esses alvoroçadores que estão alvoroçando. Por quê? Deus não precisa de uma grande quantidade de pessoas para fazer a sua obra. Mas hoje, não tem mais pregadores corajosos como Noé, pregoeiro da justiça, que pregou, o velhinho não parava de pregar, e ainda construiu uma arca e ninguém aceitou. A preocupação de alguns pregadores aqui é quantos irão se inscrever. Eu fico só olhando o canal, o nosso canal. Eu prego uma mensagem, ele sobe. Eu prego outro, eles saem. Porque o povo não quer aceitar a verdade. Eles correm, os inscritos saem. É assim, desse jeito. A verdade não é agradável. A verdade cura, mas agradável não. Então as pessoas seguem a maioria, porque tem essa tendência. A voz do povo é a voz do povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Mas o povo acha que é assim. Então as pessoas só sentem na pele o problema que é seguir os falsos profetas até o momento que ela sofre. E dentro de igreja hoje, tem pessoas morrendo, tem casamento sendo destruído, tem filhos e filhas de crente sendo desviada para as coisas erradas. Por quê? Porque os falsos profetas se infiltraram na igreja. E qual é a nossa parte fazer? Pregar contra. Eu não tenho alegria de falar disso. Eu gostaria de não ter que falar disso. Eu gostaria de... A igreja está tudo bem, não é verdade? Mas como eu posso falar de que está tudo bem se não está? Se Deus... Irmãos, se você for num presídio hoje e perguntar o nome das pessoas lá, é a coisa mais triste do mundo. Como é que é teu nome, meu filho? O meu é Daniel. E o teu? Misael. E o teu? Isaías. O meu é Pedro. Conversa com... minha mãe era crente. Isso não havia no passado. A estatística mostra que hoje a quantidade de divórcios na igreja é igual ou superior a no mundo. Não queremos aceitar. O Brasil é o maior consumidor de pornografia. Só que quando você faz a conta da quantidade de crente que existe no Brasil, essa quantidade de consumo de pornografia que acontece no Brasil alcança a igreja. E aí? Como podemos dizer que está tudo bem, se não está tudo bem? Como vamos dizer que tudo vai dar certo se a igreja precisa se converter? E aí o que Deus permitiu? Que os filhos dos crentes fossem presos. A igreja não acordou. Aí Ele permitiu uma pandemia. A igreja não acordou. Agora, Deus permitiu tudo isso acontecer. Então, qual é a minha parte e a sua? Você que é pregador, que adora pregar, que agora é a sua vitória, é chave de carro, é chave de emprego, é porta de emprego, e cura e vitória. Se eu e você continuar dizendo que está tudo bem, para não ficar mal na fita, para ter agenda para pregar, você e eu seremos culpados da igreja passar pelo que vai passar. Então, se a igreja se não parar de fazer da casa de Deus o lugar de comércio, lugar de sensualidade,
lugar de heresias, não tenha dúvida, virá o juízo sobre o Brasil. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Pedro que é necessário que o juízo comece pela casa do Senhor. Você está pensando que o juízo vai começar pelo mundo? Não, irmãos. O juízo vem porque quem deveria ser o exemplo do mundo? Somos nós. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Mas hoje a preocupação em se ter alegria, em se pregar vitória e toda a plateia se alegrar e aplausos é maior do que enxergar a realidade, que as coisas não vão bem. E se nós não voltarmos para a palavra, quando tudo vier sobre o Brasil, iremos sofrer. Então vamos entender o que aconteceu nesse evento, desse pleito eleitoral. Quem estava na palavra, o que fez? Votou em candidatos com pautas favoráveis à família, à moral, os bons costumes e à liberdade, ok? Bênção. É assim que devemos fazer. Agora, quem não estava na palavra, que vive um evangelho pela metade, colocou no coração, queria votar no cidadão e que a vitória chegaria. E a vitória não chegou, a fé dele estava só no Bolsonaro. Aí eles ficaram tristes, desesperados e foram para a porta dos quartéis. Você consegue perceber que a cada momento que Deus envia juízo sobre a terra, sobre o Brasil, quem está na palavra não se abala. Mas quem não está na palavra é levado cativo. Da agora para frente, nós só temos uma coisa a fazer: buscar cada vez mais a palavra. Porque o que está para vir sobre o Brasil, quem não estiver na palavra, alguns vão infartar. Eu soube de pessoas que foram internadas porque o Bolsonaro, e não foi poucas, internadas porque o Bolsonaro não ganhou. Se vocês estão pensando que a pandemia, a derrota nas eleições é muita coisa, não. Eu tenho uma notícia não boa para você: o que virá vai ser pior. Só que tem uma coisa, para quem está na palavra, veja bem, estar na palavra não é fazer parte de uma igreja. Estar na palavra é viver o evangelho da Bíblia, não esse evangelho que é um clube social, ok? Quem estiver na palavra, primeira coisa que acontecerá, terá paz. Quem estiver na palavra viverá o sobrenatural, ok? Simples assim. Porque quem não estiver na palavra vai pensar como pensou. O Bolsonaro não ganhou, acabou a nossa esperança. Aí foram para a porta dos quartéis. Percebe? Olha, Daniel não estava lá em Babilônia, prisioneiro? O que aconteceu com ele? Irmãos, para quem estiver na palavra, não importa o presidente que vier, não importa a pandemia que vier, não importa o que acontecer, nele vai se cumprir aquilo que está em Isaías: quando passares pelo fogo, não te queimará; quando passares pelas águas, não te submergirão; quando pisares nos espinhos, não te afetará, porque eu sou contigo para te livrar. O ponto bom de quando vier juízo sobre o Brasil é que, junto com o juízo, para quem estiver na palavra, eu vejo gente vai, virá um grande avivamento sobre o Brasil. Se alguém pensa que virá um avivamento sobre o Brasil, para esse monte de igreja, tudo na heresia, na prostituição do evangelho, não. Pode até acontecer, né?
aquilo que aconteceu lá na história de Micaías e os falsos profetas, né? Micaías chega para profetizar, já tinha quase 400 profetizando vitória. Aí quando ele profetiza, os profetas perguntam assim para Micaías: ô Micaías, me conte uma coisa aqui, por onde passou o Espírito do Senhor de nós para falar a você? Eles achavam, irmãos, preste atenção, tu tem uma noção disso? Eles achavam que Deus estava usando eles. Amados, o espírito da mentira entrou nas igrejas, fala língua estranha, entrega adivinhações, mas não é Deus. Aí Micaías chega e fala assim, ó: você vai ver quando vocês andar de câmara em câmara fugindo, porque deram um soco na boca de Micaías. Vamos ler o texto? Só para... está em Reis. Quem achar primeiro me avisa, universitários, por favor. Eu acho que é em Reis que está. Só para ter uma noção da ideia daquele pessoal, eles achavam que Deus estava usando eles. Olha que coisa. 24. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha que coisa. Reis, 1 Reis, capítulo 22, versículo 24. Micaías disse: você vai ver quando você fugir de câmara em câmara para te esconder. Então, irmãos, existe uma multidão por aí que fala línguas estranhas, que sente uns arrepios e que estão pensando que Deus está nesse negócio. E o avivamento não virá nessa escala que alguém está pensando. E como é que você percebe que nem tudo que reluz é ouro? E que tem muita gente aí achando que está sendo usado pelo Espírito Santo e não está. Simples. O problema... Como é que é a chamada do vídeo? O meu povo foi levado preso porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Deus usa muito aquele irmão na profecia, na língua estranha, mas de vez em quando ele gosta de falar um palavrãozinho. Como? Palavrão? Como isso? Jorra água amarga e água doce de uma fonte só? A Bíblia fala que fala a boca, que o coração está cheio. Então, se a boca dele sai palavrão, é porque tem palavrão dentro dele. Eles acham que Deus está usando a vida dele. Bom, eles são profetas de Deus e vivem em mansões e andam em carrões, em possantes. Vamos observar uma coisa aqui. Se o Espírito Santo usa essa pessoa, a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Como que eles estão sendo usados pelo Espírito, se eles são prisioneiros da avareza? Se não têm paz, estão irados, a discórdia, a briga dentro do lar é constante. O que é o reino dos céus, amados? Muitos nem sabem. O reino dos céus não é comida, nem bebida, mas alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Ou melhor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem paz? Não, irmãos. Vira e mexe, estão nas redes sociais aí, um mordendo o outro. Eles têm alegria? Não. Eles têm paz? Não. Eles têm justiça? Como? Pastores que eram pobres e depois que viraram pastores ficaram ricos. É justo isso? Claro que não. Obviamente que não. Então, o fato de falar língua estranha, de adivinhar alguma coisa,
Não quer dizer que Deus está nisso. Então, é hora da gente avaliar o cristianismo que estamos vivendo. Como eu gostaria de estar pregando uma outra coisa, porque a palavra, ela é de consolação, edificação, instrução, exortação. Mas como que eu vou falar uma palavra de consolação, se a casa está pegando fogo, se o navio está afundando, se o juízo está chegando na nossa nação, irmãos? Como? Como eu posso pregar uma palavra de consolação, se o povo hoje está sofrendo, enquanto pastores estão bilionários, comendo não é a lã da ovelha, não, comendo é o fígado da ovelha. Se a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, e pessoas seguem homens que ajuntam. Como que é isso, irmãos? Eu acho que na mente de alguns pastores aí, Jesus foi um derrotado, que ele ministra os discípulos de todas as formas, vai embora. Qual dos apóstolos que enriqueceram? Como pode isso, irmão? Então, é hora da gente entender, porque temos que pregar contra os falsos profetas. Por que temos que pregar contra os falsos profetas? Eu vi o depoimento de uma mãe que ela falava assim, eu pensei que a igreja era o local mais seguro para o meu filho. O filho dela lá na igreja foi estuprado e queimado vivo. Clica aí no Google, Lucas Terra, o menino que foi morto e queimado vivo numa igreja. Detalhe, filho único. Tem como não pregar contra os falsos profetas? Tem. Podemos ficar parados enquanto pessoas estão morrendo dentro de um lugar chamado igreja. Há um poucos tempos, em Linhares, crianças foram queimadas vivas dentro, estupradas e queimadas vivas no lugar chamado igreja. E quando eu fui ver o vídeo da consagração do suposto pastor, eu vou descrever para você a consagração desse pastor por alguém que se dizia apóstolo. Como é que é o texto? Puseste à prova o que se dizia apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso. Ele falou assim, eu tenho aqui o fulano de tal. Eu vou descrever a consagração desse pastor que estuprou e queimou vivo o filho e o enteado dentro da igreja. Dentro da casa dele, mas da igreja. Eu tenho aqui o fulano de tal, não vou falar o nome, que de repente pode gerar um processo, né? Ele, presta atenção, como foi a consagração. O vídeo está também no YouTube. Eu tenho aqui o fulano de tal. Ele não conhece muito a Bíblia, não. Ele não tem muito tempo de igreja, não. Mas tem tantas pessoas, que 60 pessoas ou 90 pessoas que seguem ele. E ele falou para mim que ele quer cuidar de pessoas. Ele falou para mim que ele queria ser pastor. Ele promoveu aquilo, dos filhos queimados, para promover ele ministerialmente. E aí? Tem como a gente fala assim, aí alguém vê essa pregação e fala assim, pastor, mas eu posso fechar os olhos para as coisas que nunca aconteceram dentro da igreja e estão acontecendo? Posso? Clica aí, irmãos, procura aí. O meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Se eu me calar, eu sou omisso. E entre perder a amizade de alguns, perder clientes por causa disso, eu prefiro falar o que Deus manda falar. Porque um dia, eu sei que eu vou ser cobrado do que eu falo nesse microfone. Hoje nós tivemos um momento que nós não podemos evangelizar e dizer, procure uma igreja mais próxima.
Eu sei de casos de homens que entraram numa igreja e perdeu a esposa para o pastor. E não é um caso só, não. Há poucos dias, um pastor estava há 10 anos pregando em adultério. Descobriram. Negou. Fizeram DNA. Comprovou. Aí ele tem que aceitar. Mas o ponto mais triste não é essa parte, não. O ponto mais triste é que ele vai no púlpito da igreja reconhecer, e a igreja diz assim: nós perdoamos você, pode continuar. Irmão, você tem noção disso? Ao nível de idolatria que há nesse homem, das pessoas, de aceitar. Irmão, veja bem, uma coisa é alguém cair em pecado, ok? Outra coisa é alguém como pastor, adulterar, pregar com a maior cara de pau por 10 anos, irmãos. Que igreja fria é essa, que o pecado ficou oculto por 10 anos? Tem como eu me calar? Se eu não calar, não pregar dessa forma, irmãos, eu estou sendo omisso. É bom para mim? Não. Há pessoas, irmãos, que me olham, não aguentam nem me encarar. Se pudesse, elas não me batiam, não. Se pudesse, elas me comiam com o cabelo e tudo. De ódio, porque eu prego isso. Porque a verdade não é agradável. Mas eu posso me omitir, enquanto pessoas estão entrando em lugares com o nome de igreja, sofrendo, perdendo o casamento, perdendo os filhos, perdendo dinheiro. Há casos de pessoas que entraram na igreja e foram lesadas. O último caso que eu vi, um homem perdeu mais de 100 mil num lugar chamado de igreja. Eu posso me calar? Não posso, irmãos. Se eu não pregar o que Deus manda pregar, é melhor eu falar para o pastor Alan para colocar outro no meu lugar. Não dá mais para você dizer: procure a igreja mais próxima, porque a casa de Deus se tornou isso que se tornou. Mas por que essas pessoas aceitaram esse pastor em adultério há 10 anos e a continuar? Porque eles não conhecem a Bíblia. Então, a pior coisa que tem nos falsos profetas, que eles te colocam no lugar, te dão um cartãozinho de membro, te falam que você vai morar no céu, te falam que você vai vencer, e não te ensinam a Bíblia. Porque se te ensinar a Bíblia, você não vai ficar lá. E é por isso que eles odeiam quando alguém se levanta para dizer que é necessário o pecado sair da igreja, é necessário pregar a palavra, e é necessário, sim, pregar contra os falsos profetas. Não é uma opção. Não é uma opção. Eu posso ou não posso? Não, irmãos. Nessa noite, que nós possamos meditar. Que evangelho que estamos vivendo? Estamos seguindo a multidão? Ou estamos vivendo na palavra? Que tipo de evangelho que tipo de igreja que nós fazemos parte? Daquela multidão que ia atrás de Jesus por causa do pão e do peixe? Ou aquele povo que seguiu Jesus? E quando ele fala: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, vão todo mundo embora. Ou daquela parte que diz assim, quando Jesus fala: quer ir embora também vocês? E Pedro fala o quê? Para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então, é importante hoje nós avaliarmos. Você que está me ouvindo avaliar. Talvez as coisas não estão bem com você, que você nem percebeu, que hoje você é um pregador que prega o que a maioria prega, é contextualizado, você nem percebeu que você virou um produto de um meio, mas nós somos sim o sal da terra,
Não importa que agora estão dizendo que não é mais pecado fazer isso, fazer mais aquilo. Não importa dizer que agora estamos vivendo um novo tempo da igreja, porque a Bíblia não mudou e nem mudará. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Dá-nos graça, ó Pai, para que possamos pregar a tua palavra da forma que tu queres, porque a tua palavra diz que fiéis são as feridas daquele que amam. Ó Senhor, aviva a tua igreja, Pai. Ajunta os dispersos de Israel. Ó Pai, levanta homens, mulheres, para viver a diferença e pregar contra o pecado. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, para que possamos suportar as perseguições e desprezar as afrontas. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que depois virão pedradas, virão calúnias e perseguições, como aconteceu com Jeremias. A minha oração, ó Pai, não é que não venham mais pedradas, é que nos dê graça para suportá-las. Ó Pai, levanta, ó Deus, homens com coragem, ó Deus, para pregar o certo, mesmo quando todos digam que o certo é o errado. Pai, levanta homens e mulheres para pregar que é errado, aquilo que é errado, mesmo quando todos estejam pregando o que é certo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço mais que se assentem só um minutinho. Estamos muito felizes por esse dia. Bom, eu convido a você que está conosco nessa noite a orar conosco. Mas antes da oração, eu quero colocar aqui um pedido de oração da irmã Arlete do Rócio Zacarias. Ela mandou para mim um texto que eu não vou ler todo, mas entre o que ela falou, ela diz que ama as nossas mensagens de exortação e concorda com o que nós pregamos. Só que ela disse para a gente que ela teve 2 infartos, trombose no pulmão, vive numa cama, e o que me dá força para escutar são as mensagens da Igreja Bíblica Cristã. E ela fala: por favor, me ajude em oração, e o Jesus continue te usando grandemente. Oro por você. Então, a partir de agora, eu peço a você e aos irmãos, e eu vou colocar no nosso caderno de oração, o irmão me lembre, o nome dessa irmã, e vamos orar por ela, que nós cremos que Deus pode curar. Arlete do Rócio Zacarias, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, pela vinda dos teus servos, pela manhã maravilhosa que nós tivemos. Te louvamos, Senhor, ó Deus de Israel, por cada um que esteve conectado conosco, por cada um que tem nos ajudado, ó Deus, compartilhando, dando like e nos dizendo palavras de incentivo. Nesta hora, Senhor, nós unimos as nossas vozes em petição, ó Pai, para todos aqueles que estão enfermos, ó Deus. Te apresentamos essa irmã Arlete, ó Deus, que está numa cama, Senhor. Ó Deus, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, e nós te suplicamos, ó Pai, o Teu favor sobre essa irmã, que Tu venha restaurar a sua saúde, segundo as Tuas misericórdias, ó Pai. Senhor da glória, eu te apresento nesta hora cada lar aqui representado nesta igreja, dos que estão conectados conosco, ó Pai. E agora eu te peço que Tu venha visitar, enviar o Teu anjo para pelejar, quebrar as cadeias do maligno, ó Pai. Onde houver tristeza, trazer a Tua alegria. Onde houver
prisões, tu venha libertar, ó Pai, tu venha curar, tu venha salvar, tu venha trazer a paz, ó Deus de Israel, visita nesta hora cada lar, ó Pai, e nós, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, ó Deus de Israel, traga a tua cura, aqueles que estão enfermos nesta hora, traga a tua provisão, ó Deus, te pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém e amém.